Olá, eu sou Marcílio Ferreira, professor de Direito e procurador do Estado. Estou hoje aqui no Saber Direito Responde com os nossos queridos alunos para conversar um pouquinho sobre a Fazenda Pública na Execução Fiscal, o nosso curso que foi desenvolvido aqui no Saber Direito. Estamos aqui com os alunos Luísa, Miguel e Daniele para tirar todas as dúvidas necessárias aqui e podemos fazer um diálogo interessante sobre o assunto. Luísa, e aí, o que você me diz? Professor, eu gostaria de saber quando ocorre a inscrição do crédito tributário em dívida ativa e qual a importância dessa inscrição para a propositura da execução fiscal. Uma ótima pergunta. A inscrição em dívida ativa, ela ocorre antes da execução fiscal começar. Então, nós temos um procedimento preliminar, uma fase pré-processual, em que o crédito ele é inscrito em dívida com a finalidade de haver um controle de legalidade. Todo o debate sobre o crédito, ele ocorre antes da execução fiscal ser proposta. Existe um processo administrativo anterior em que deve ser assegurado o contraditório e ampla defesa. Veja que interessante, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, ao garantir o contraditório e ampla defesa, assegura esse direito no processo judicial e também no processo administrativo. Então, por isso, antes de eu ter a execução fiscal, eu tenho o contraditório e ampla defesa no âmbito de um processo administrativo e após ele ser finalizado é que eu posso inscrever o crédito líquido e exigível em sede de dívida ativa, para extrair dele, então, uma certidão de dívida ativa. Esse processo de análise do crédito e do ato que foi promovido no âmbito administrativo é um controle de legalidade. Nós falamos, inclusive, no nosso curso que, em alguns lugares, esse controle de legalidade, essa inscrição em dívida, é promovida, por vezes, pela Secretaria da Fazenda ou, por vezes, pela Procuradoria do Estado, a depender da legislação de cada ente federativo. E a importância disso, como você mesmo perguntou, é justamente para garantir a lisura do processo de execução fiscal. Se a execução fiscal for proposta com um título que está, por exemplo, eivado de ilegalidade, a consequência vai ser a futura extinção da execução fiscal. Então, tem que se garantir uma inscrição correta e legal para que, ao fim, essa execução não seja extinta e seja recebido o crédito verdadeiramente com efetividade. Nada. E aí, Miguel, o que você nos manda? Quais os efeitos de deferimento da medida cautelar fiscal? A medida cautelar fiscal é um instrumento importantíssimo, principalmente no combate à fraude fiscal. E o objetivo central dela é conseguir fazer com que os bens de um eventual investigado fiquem indisponíveis para que a Fazenda Pública posteriormente possa executar. Então, o principal efeito da execução fiscal é a indisponibilidade de bens do executado. Os bens deles, sejam bens materiais, sejam bens imateriais, sejam bens móveis ou bens imóveis, ficam indisponíveis para que eventual execução fiscal futura que seja juizada possa ser assegurada em sua integralidade. Hoje, inclusive, existe um sistema eletrônico, um site específico de indisponibilidade, onde o juiz, com o seu CPF, seu login e sua senha, pode acessar e decretar a indisponibilidade dos bens do executado. Essa ordem é comunicada a todos os órgãos de registros, como, por exemplo, os cartórios de registro de imóveis, como, por exemplo, os cartórios, os órgãos públicos de registro de veículos, entre outros, com a finalidade de tornar indisponível o bem que é de propriedade do executado. É preciso, no entanto, ter uma certa atenção no sentido de que a decisão da medida cautelar fiscal não transfere o patrimônio do executado para a Fazenda Pública. Ainda não é esse o momento. No momento da medida cautelar fiscal, é simplesmente para tornar o bem indisponível, para garantir que futura execução fiscal venha a êxito. Porque se, por exemplo, o executado estiver colocando bens em nome de terceiro, se o executado, por exemplo, estiver utilizando pessoas interpostas para evitar a execução fiscal, a medida cautelar fiscal vai evitar isso, tornando os bens indisponíveis. Tirou suas dúvidas? Maravilha, vamos. Eu que agradeço. Vamos lá para a terceira pergunta, Daniele. Professor, a Fazenda Pública possui alguma prerrogativa processual? Maravilhosa pergunta. E a prerrogativa processual da Fazenda Pública, digamos, não existe só uma, existem várias. Ela se fundamenta em um princípio do direito administrativo que também se aplica ao direito tributário e ao processo civil, que é o princípio da supremacia do interesse público. Esse princípio, o princípio da supremacia do interesse público, justifica a existência de prerrogativas e garantias em face da Fazenda Pública, porque ela se submete a uma situação diferente dos particulares.
Tendo em vista a necessidade de proteger o interesse público, nós podemos falar em diversas garantias, colocando a administração pública em uma situação de superioridade dentro do processo. A título de exemplo, nós podemos mencionar que os procuradores do Estado, os representantes da Fazenda Pública, por exemplo, no processo, gozam de prazo em dobro. Então, enquanto um advogado privado tem 15 dias para recorrer, o advogado público tem 30 dias. Também temos intimação pessoal. Enquanto um advogado privado é intimado através do diário eletrônico, diário de justiça, a Fazenda Pública, através da sua advocacia pública, é intimada através de carga, remessa ou intimação eletrônica, uma intimação pessoal. Existem também outras garantias importantes que nós vimos na aula 1, como, por exemplo, a existência de uma forma diferenciada de pagamento, os precatórios. A Fazenda Pública não paga as suas dívidas através dos meios regulares de execução, paga sim através de precatórios. Também instrumentos específicos de defesa, como a suspensão de liminar, um instrumento específico voltado à Fazenda Pública para suspender determinadas decisões mais graves, como, por exemplo, decisões que causam grave perturbação à ordem pública, econômica ou à saúde. Além disso tudo, nós temos aí alguns procedimentos específicos, como a própria execução fiscal. O nosso tema central do nosso curso, a execução fiscal, é um procedimento específico, voltado à Fazenda Pública para que ela possa, com instrumentos apropriados, garantir a satisfação do crédito tributário. É, obviamente, uma prerrogativa da Fazenda Pública, porque os particulares não podem ajuizar a execução fiscal. Eles se utilizam da execução do Código de Processo Civil, a execução comum, enquanto que a Fazenda Pública não. Ela tem uma execução específica, uma execução fiscal regida pela Lei 6.830. Ok? Maravilha. E aí, Luísa, mais perguntas? Mais perguntas. Quais as alterações a execução fiscal sofreu com a vigência do novo Código de Processo Civil? Esse ponto é importante porque o Código de Processo Civil trouxe mudança para todos. O novo Código de Processo Civil ele veio a inovar sobre diversos aspectos. Óbvio, não teria condições de falar sobre todas as inovações, mas eu trago uma importantíssima que poucas pessoas deram atenção. Eu tenho, inclusive, um artigo publicado sobre isso e eu acho importante a gente mencionar aqui. A principal inovação, ao meu ver, é que quando se fala em aplicação do Código de Processo Civil à execução fiscal, todo mundo já ouviu falar que a execução fiscal tem uma norma específica, a Lei 6.830, que é a Lei de Execuções Fiscais, e que o Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente. Vocês já devem ter ouvido falar isso em algum momento, o Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente aos outros processos, inclusive, isso tem previsão no artigo 1046, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, do CPC. Só que esse CPC de 2015, ele foi um pouquinho mais além, ele trouxe uma novidade. Ele não fala só em aplicação subsidiária, mas ele fala também em aplicação supletiva. Você pode perguntar, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tanto que se fosse a mesma coisa, o Código de Processo Civil simplesmente falaria em aplicação subsidiária. Mas ele fala que o Código de Processo Civil será aplicado subsidiária e supletivamente. Isso significa dizer que, diferentemente do que era antes, o Código de Processo Civil não se aplicará apenas quando a lei de execução fiscal for totalmente omissa, aplicação subsidiária, mas também quando for parcialmente omissa, que seria uma aplicação, então, supletiva, segundo justificativas na hora da apresentação do projeto de lei e a sua aprovação. Essa é a diferenciação entre aplicação subsidiária e supletiva, a omissão total e a omissão parcial. Essa, sem dúvidas, é a principal novidade, porque com isso nós podemos falar em algumas inovações em cada um dos institutos. Por exemplo, a alienação por iniciativa particular, que é uma previsão do Código de Processo Civil, podemos falar então que ela agora passaria a se aplicar à execução fiscal, já que a execução fiscal trata do leilão judicial, trata da adjudicação, mas não trata dessa alienação específica. Então, como há uma omissão parcial, a aplicação supletiva permite, então, que eu traga um dispositivo do Código de Processo Civil para aplicar a legislação, mesmo havendo alguma previsão na Lei de Execução Fiscal. Ok? Ok. Maravilha. E aí, Miguel? Professor, o que é preciso para conseguir deferimento da penhora online? Essa é uma pergunta boa. A penhora online é a principal medida dentro de uma execução fiscal. É a primeira de todas. Quando a gente fala em penhora online, nós estamos falando de penhora de valores dentro de contas correntes. Você tem aí o seu dinheiro em uma conta corrente eventual e esse dinheiro pode ser objeto de penhora. E comumente resolveu-se chamar isso de penhora online.
Não sei se vocês conhecem essa modalidade, ela é chamada de penhora online porque ela é muito simples. O juiz, ele entra no sistema online, digita o seu login e senha e determina o comando ao Banco Central. E aquilo já é ativado e todas as contas que estiverem no nome do executado são, naquele momento, bloqueados para retirar os valores específicos. Então, por exemplo, se você tiver 10 mil reais numa conta bancária e sofrer uma penhora online, aquele valor será bloqueado e passado para um depósito judicial. Isso é a penhora online. E segundo o entendimento do STJ, e aquilo que nós temos inclusive no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais, o dinheiro é a primeira medida a ser buscada em sede de execução fiscal. E por isso, a penhora online é considerada como a primeira medida a ser adotada em sede de execução fiscal. É óbvio que a penhora online só pode ser adotada se o executado não pagar e não garantir o juízo. Ele tem algumas opções. Se ele apagar, ele efetuar o pagamento do valor devido, o processo extingue. Se ele garantir o juízo, da mesma forma, não vai precisar da penhora online porque já estará garantido. Agora, se ele nada fizer, a primeira medida é a penhora online. E para que ela seja deferida, não basta absolutamente nada. Apenas que o executado fique inerte. Ele seja citado, não efetue o pagamento no prazo de 5 dias, não faça a garantia do juízo e o juiz determinará, como primeiro ato, a penhora online. Ok? Obrigado. Maravilha. E aí, Daniele? Professor, como garantir a igualdade processual entre fazenda pública e executado? Essa é uma pergunta que dura séculos, quase, que é a igualdade em uma execução fiscal. O que eu posso dizer para você, Daniele, é que, efetivamente, a isonomia no âmbito de uma execução fiscal, ela é diferenciada. Existe realmente um tratamento acima para a administração pública em relação ao administrado. O executado, como particular, e nós, como particulares em si, nós temos procedimentos específicos do Código de Processo Civil de execução, mas que se aplica para toda a população. Se, por exemplo, alguém passar um cheque para você, você vai fazer essa execução com base no Código de Processo Civil, que é um rito um pouco diferente, um pouco mais moroso do que, em tese, seria uma execução fiscal. A execução fiscal realmente é uma prerrogativa. E quando eu falo em prerrogativa, existe uma grande parcela da doutrina, existe uma grande perspectiva que diz, olha, a Fazenda Pública ter prerrogativas é violação à isonomia, violaria a igualdade, porque a Fazenda Pública tem um procedimento que os particulares não têm. A Fazenda Pública tem certos direitos que o particular não tem. Mas será que viola mesmo a isonomia? Hoje, entende-se que a supremacia do interesse público não viola a isonomia e, na verdade, garante o processo isonômico. Porque, afinal de contas, nós temos que tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. E a Fazenda Pública ela está numa situação de desigualdade pelo fato de ter mais litígios, pelo fato de ter mais processos, pelo fato de ter, efetivamente, uma estrutura mais difícil de lidar do que um particular, que pode contratar livremente, que pode, de uma forma livre, atuar com o seu negócio. No âmbito da Fazenda Pública, não. Ela tem que atuar com o interesse público. A base da sua atuação é o interesse público. E, portanto, esse interesse público que tem a ver com todo mundo, tem a ver comigo, com você, né, com todos nós, é o que a Fazenda Pública busca. E, por isso, ela precisa de normas específicas, de certas prerrogativas, de certas garantias. Então, o entendimento que prevalece hoje é de que a existência de prerrogativas, a existência de garantias para a Fazenda Pública não viola a regra da isonomia. Ok? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos para o nosso breve intervalo e voltamos com mais perguntas aqui no Saber Direito Responde. Muito obrigado. Olá, eu sou Marcílio Ferreira, professor de Direito e procurador do Estado. Estou aqui agora no nosso segundo bloco do Saber Direito Responde com a pergunta dos nossos queridos alunos. Vamos voltar, sem mais delongas, aqui para as nossas perguntas e questionamentos. E aí, Luísa, o que é que nós temos aí? Professor, gostaria de saber se a presunção de liquidez e certeza do crédito tributário constante na certidão de dívida ativa é relativa e, caso sim, como é que ela pode ser iludida? Maravilhosa pergunta. Inclusive, é interessante que sempre você for estudar o direito tributário, especificamente, né, a execução fiscal, você sempre associe o direito tributário ao direito administrativo. Os dois têm muito a ver. Quando eu falo em presunção de liquidez, em presunção de certeza, eu estou me referindo a um assunto que tem a ver também com o direito administrativo, que são os atos administrativos. Vocês devem conhecer
Os atos administrativos, eles possuem requisitos, elementos próprios e atributos próprios. Dentro dos atributos dos atos administrativos, encontra-se o princípio, aí, o atributo da presunção de legalidade. Os atos administrativos são presumidamente legais, ou seja, são presumidamente compatíveis com a lei. Essa compatibilidade presumida, no entanto, é considerada como uma compatibilidade, uma presunção relativa, porque admite prova em contrário. Observe bem, apesar de um ato administrativo determinar uma situação ou outra, é possível que você, enquanto particular, possa impugnar qualquer ato administrativo. Podemos mencionar aqui algumas ações importantes, como, por exemplo, mandado de segurança, ação popular, uma ação civil pública, como, por exemplo, até mesmo uma ação de improbidade administrativa, um habeas data. Todos esses são instrumentos que podem impugnar um ato administrativo. Só que até que alguém impugne esse ato, ele é presumidamente considerado como legal, presumidamente considerado como legítimo. E desse contexto, né, que nós estamos vendo da execução fiscal, presumidamente considerado líquido, certo e exigível. Então, por isso, é considerado uma presunção, sim, de caráter relativo, porque admite prova em contrário. E aí vem a segunda pergunta que você fez, que é como é que poderia ser ilidida? Na verdade, ela pode ser ilidida através de instrumentos de defesa do executado. Existem instrumentos endoprocessuais, que são defesas formuladas dentro do processo. Nós indicamos aqui as duas principais, que são os embargos à execução e a exceção de presecutividade. E existem defesas heterotópicas, ou seja, fora do processo, como, por exemplo, uma ação qualquer, uma ação declaratória, uma ação anulatória, um mandado de segurança, uma ação de consignação em pagamento ou qualquer uma. Todos esses instrumentos são instrumentos de defesa e, portanto, são formas de tentar declarar o ato como um ato ilegal e, consequentemente, ilidir a presunção de legalidade do ato que estamos falando. Ok? Ok. Grande Miguel. Professor, em relação, assim, já puxando um pouco da pergunta da Dani, em relação às empresas de economia mista e as empresas públicas, elas gozam das mesmas prerrogativas da fazenda pública? Essa é uma pergunta que exige, inclusive, um certo conhecimento, né, sobre o entendimento que foi formulado no âmbito do STF e um conhecimento também sobre o artigo 173, parágrafo 2º da Constituição. Empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração pública. Segundo o artigo 173 da Constituição, é possível a administração pública criar empresas públicas e sociedades de economia mista para intervir no domínio econômico, quando isso for necessário aos imperativos da segurança pública, né, ou situações de segurança nacional. Então, você tem situações no artigo 173 da Constituição que autoriza a criação dessas entidades, porém, com personalidade jurídica de direito privado. E essas empresas, por competirem com outras empresas privadas, elas não podem gozar de prerrogativas e garantias da administração pública. Já que são empresas, já que elas concorrem com outras empresas do mercado privado, elas especificamente não podem gozar, por exemplo, de imunidade recíproca, não podem gozar, por exemplo, de garantias processuais específicas, não podem gozar de prerrogativas em geral. No entanto, é importante saber que o STF vem entendendo que empresas públicas ou sociedades de economia mista que executam serviço público em caráter de privilégio, ou seja, somente elas executam esse serviço, essas empresas públicas eventualmente podem ser consideradas com regime jurídico administrativo diferente e, portanto, gozarem de algumas prerrogativas. O exemplo, claro, que já foi decidido pelo STF, consolidado esse entendimento, é o caso dos Correios. Os Correios são uma empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, mas gozam, sim, de prerrogativas porque elas exercem um serviço público e em caráter de privilégio. Beleza. Beleza? Obrigado. Ok. E aí, Dani? Professor, por que na execução fiscal é inaplicável o incidente da desconsideração de personalidade jurídica? Essa pergunta é uma pergunta muito polêmica, mas muito boa para a gente poder tratar aqui. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica é um incidente apropriado do Código de Processo Civil. Você tem uma pessoa jurídica na qual ela tem direitos e obrigações, mas você quer desconsiderar essa pessoa jurídica para poder atingir os seus sócios ou sócios administradores ou eventuais terceiros que integram essa empresa. O incidente em si, ele pressupõe
uma situação muito específica, que é a desconsideração de uma personalidade jurídica para atingir outra. Então, perceba, você tem uma pessoa jurídica que está sendo utilizada como uma espécie de muro para que a execução não atinja os seus sócios. E aí, o incidente serviria para eu desconsiderar a pessoa jurídica e atingir os sócios. Por que na execução fiscal ele não incide especificamente? Porque a execução fiscal normalmente trata de crédito de natureza tributária. E quando não trata sobre crédito de natureza tributária, a lei de execução fiscal diz, inclusive, que mesmo assim se aplicam as prerrogativas do crédito tributário em sede de execução fiscal. E quando eu falo de direito tributário, o redirecionamento da execução para um sócio, ele acontece de maneira diferente. Trata-se do artigo 135, inciso 3 do CTN. O CTN, lá no 135, inciso 3, prevê responsabilidade solidária. Perceba, eu não estou desconsiderando uma empresa para atingir alguém. Eu estou imputando responsabilidade ao administrador daquela empresa. Então, como nós temos uma situação de imputação de responsabilidade e não desconsideração de personalidade jurídica, o entendimento prevalecente é de que eu não preciso atender ao incidente específico do Código de Processo Civil. Talvez você se pergunte o seguinte: precisa observar o contraditório e ampla defesa? Ou seja, depois de haver o redirecionamento, o executado poderá se defender através dos meios adequados? Sim, ele vai poder se defender como qualquer executado. Ele vai poder se defender através dos embargos da execução, ele vai poder se defender através da cessão de executividade. No entanto, o redirecionamento da execução fiscal não se confunde com o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, pois este último não é aplicável à execução fiscal. Deu para entender direitinho? Sim, obrigada. Ótimo, então. E aí, Luísa, tudo bem? Como é que tá aí? Compreendendo direitinho? Compreendendo direitinho. Então, vamos lá. A ordem legal conferida aos bens penhoráveis pode ser invertida em observância ao princípio da menor onerosidade do devedor? Pode, mas para que a gente entenda isso, é imprescindível que você lembre de outro princípio. Normalmente, quando a gente pensa em execução fiscal, a gente pensa no princípio da menor onerosidade, mas esquece que a execução fiscal se rege por outro princípio muito mais importante, que é o princípio da efetividade ou do resultado. A execução fiscal não corre em favor do devedor, corre em favor da fazenda pública credora, porque senão nós iríamos inverter a situação do processo de execução. Então, basicamente, o que nós temos? A execução fiscal corre em favor do exequente, no entanto, o executado, o devedor, ele pode, através de uma petição, comprovando eventualmente uma situação distinta, né, uma situação de grave prejuízo, sugerir soluções alternativas. Por exemplo, se ele tem dois imóveis, um imóvel é o imóvel sede da empresa dele e o outro é um imóvel que está abandonado, mas que também é dele. O que é mais oneroso? Penhorar o imóvel sede ou o imóvel que não está sendo utilizado? É óbvio que penhorar o imóvel sede seria um prejuízo muito grande e aí nós podemos substituir a ordem de penhora. Então é muito importante que você lembre que o entendimento do STJ é que o princípio da menor onerosidade não é um princípio absoluto em abstrato. É necessário comprovar, no caso específico, algo para poder, termos aí uma substituição. Vou te dar um exemplo bem simples. Imagine que a Fazenda Pública tenha requerido a penhora de dinheiro e tenha conseguido. Ou seja, atingiu uma conta dele e pegou o valor que era necessário. O executado pode peticionar pedindo para substituir aquele dinheiro que foi penhorado, por exemplo, sei lá, por imóvel? Não faz sentido, até porque o dinheiro é o principal objetivo da execução fiscal. Então, como regra, é óbvio que precisa se analisar caso a caso, mas como regra uma substituição dessa não seria feita. Então, a cada caso deve-se comprovar se realmente o princípio da menor onerosidade tem incidência ou não para proteger o executado. Ok? Ok. Miguel? Professor, essa para todos os futuros advogados, né? A petição inicial da execução fiscal, ela precisa observar os requisitos do CPC? Isso é excelente pergunta, porque também é entendimento do STJ, né? E, na verdade, o STJ entende que não precisa observar os requisitos do artigo 319 do CPC, por ser um procedimento mais simplificado a execução fiscal.
Não sei se você já teve a oportunidade de lidar ou de ter visto um processo de execução fiscal, mas normalmente a petição de execução fiscal ela tem aí uma página, no máximo 2 páginas, por ser justamente uma petição mais simples, onde tem o endereçamento, onde tem ali os requerimentos, uma coisa muito mais simples, justamente pela execução fiscal ser um procedimento mais ágil e mais sério em favor da Fazenda Pública. Então, por exemplo, não precisam ser observadas algumas coisas do 319. Exemplo, o 319 diz que tem que ter, na petição inicial, a opção pela audiência de mediação ou conciliação. O autor deveria dizer se ele opta pela realização ou não realização. Isso, por exemplo, não é necessário na execução fiscal. A execução fiscal não precisa fazer essa opção, bastando seguir o regramento da Lei 6.830, porque se trata de uma lei específica que prevalece sobre a lei geral. Obrigado. Dani? Professor, quais são as modalidades de penhora na execução fiscal? Existe uma série de modalidades e é sempre importante você tentar entender esse assunto associando tanto a Lei 6.830 como também o entendimento do STJ sobre as modalidades de penhora. Quando eu falo em penhora no âmbito da execução fiscal, existem tipos e tipos de penhora. Há exemplo que poucos conhecem, né? Como penhora de faturamento de cartão de crédito ou penhora na boca do caixa. Existe, inclusive, penhora de semovente. Eu já tive a oportunidade na Procuradoria de Goiás de fazer isso. Nós podemos penhorar, por exemplo, gado. Você tem um gado na sua fazenda, né, e ali você tem, inclusive, registro do gado, porque isso é feito, o registro na agrodefesa. Então, aí, identificando que você é proprietário desse gado, a Fazenda Pública pode fazer, eventualmente, a penhora e depois alienar. Você pode dizer assim, vai ter dificuldade de alienar, mas aí é uma questão prática. O importante é que há, sim, a viabilidade. Há a possibilidade também, como eu já fiz, de penhorar aeronaves. Veja mesmo, já penhoramos, por exemplo, o helicóptero. Então, você tem um helicóptero, é um bem que não é bem imóvel, é um bem móvel, né, mas tem registro, inclusive, o registro na ANAC, e é possível, sim, fazer a penhora desse bem, desde que, obviamente, identificado, avaliado e, por final, vendido, expropriado. Mas o estudo das modalidades da penhora normalmente é feito caso a caso, onde você tenta identificar o que você pode receber daquele executado. Primeiro lugar que você deve sempre dar atenção é a penhora online, porque você vai receber dinheiro, que é o principal objetivo da execução fiscal. Mas não sendo possível, você pode falar em uma série de penhoras que estão lá no artigo 11 da Lei da Execução Fiscal. Penhoras de bens móveis, imóveis, semoventes, pedras preciosas e assim por diante, inclusive títulos de crédito e, por fim, de forma muito excepcional, penhora de faturamento, né? Deve ser uma última medida, mas é possível também essa medida sempre em busca do princípio da efetividade ou do resultado. É óbvio, a cada caso podemos analisar o princípio da menor onerosidade que foi mencionado pela Luísa, mas a execução fiscal corre em favor da Fazenda Pública. Ok? Então, estamos encerrando aqui o Saber Direito Responde e também encerrando o nosso curso A Fazenda Pública na Execução Fiscal. Espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado e também possam estudar e aprofundar esse assunto que é tão importante e relevante aí para a advocacia pública, para a advocacia privada, para o Poder Judiciário e para compreender bem o direito tributário, o processo civil e todo o contexto do nosso ordenamento jurídico. Aguardo todos numa próxima oportunidade e muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.